que luta espetacular entre o brasileiro Carlos Prates, da Fighting Nerds, contra o irlandês Ian Gary, da Shootbox, duas das melhores equipes brasileiras de MMA do planeta. Se enfrentaram aí dois dos seus melhores lutadores e olha, resultou na melhor luta de 2025. No começo, o Ian Gary simplesmente humilhou, passou o carro ali no Carlos Prates, vencendo os 3 primeiros rounds com uma facilidade simplesmente incrível, que eu não esperava. Eu o coloquei como favorito, mas não esperava que ele fosse passar o carro da maneira que passou. Estava passando o carro também no 4º round, quando o Prates se recuperou no finalzinho, balançou o irlandês e parecia que o nocaute estava maduro. Para mim, ele acabou virando aquele round. No último assalto, meus amigos, o que foi aquilo? O Ian Gary estava 99,9% nocauteado. Eu tive aquela esperança, aquela certeza, agora vai. O Carlos Prates vai nocautear no fim. Mas que coração que tem esse irlandês. Que raça. Simplesmente impressionante. Nessa luta eu não sei qual dos dois mostrou mais raça, mais coração. Porque uma hora o Carlos Prates estava semi-nocauteado. Foram 3 primeiros rounds ali, de muita pressão, o tempo todo do Ian Gary dando pisões ali no joelho, dando bons golpes na linha de cintura, acertou boas caneladas ali no rosto do brasileiro, balançou o Prates diversas vezes. E uma dúvida que a gente tinha sobre o gás aí do brasileiro, porque ele é fumante. Para quem não sabia, ele não fuma pouco não, tá? Então tinha aquela dúvida, será que ele consegue bem numa luta de 5 rounds? E sim, ele foi muito bem, ele cansou, é verdade, óbvio, ele passou 3 rounds e meio levando um baita de um atraso, mas ele não cansou o suficiente para colocar em dúvida aí o seu gás. Mostrou também uma ótima defesa de quedas, muita raça. O Carlos Prates não tem que abaixar a cabeça, é voltar para a academia, ver quais foram os erros que ele cometeu nessa luta, que ele abriu sim algumas brechas, ele praticamente não encontrou a distância durante 3 rounds e meio, ele não achou a distância, cara. Então ele tem que corrigir isso na academia, um ajuste aqui, outro ali, mas a questão do gás, que era uma baita dúvida por ele ser fumante. A questão de saber lidar com o jiu-jitsu e o wrestling do adversário. A questão do QI de luta. A questão psicológica, pô, tô enfrentando o maior desafio da minha carreira. Eu passando daqui, eu tô muito próximo do cinturão. Todas essas questões foram respondidas positivamente. Os únicos problemas do Prates, na minha opinião, foram a questão dele não conseguir achar a distância e foi facilmente dominado aí pelo Ian Gary. Só que ele mostrou tanto coração, tanta raça, tanta vontade de vencer, que é aquela vontade que normalmente quem tem são os grandes campeões. Na boa, mesmo com a derrota, ele sai de maneira positiva desse evento, na minha opinião. É aquela derrota que você assiste assim, você fala, não, cara, eu tô no caminho certo. Eu perdi porque o meu adversário também é um grandíssimo lutador. Não é porque eu fui mal. Ele teve as brechas dele, são coisas a serem corrigidas e que bom que ele teve agora e não em uma disputa de título. Então ele pode corrigir isso agora, corrige a rota, vai lá, ganha mais umas 2, se aproxima do top 5, ganha mais uma, daqui a pouco disputa o cinturão já com as correções necessárias. As derrotas às vezes elas são bem-vindas. Se ele tivesse levado só a passada de carro e mais nada, tivesse se entregado fácil, tivesse com gás muito ruim, seria preocupante, mas ele mostrou muita raça, mostrou muito coração, mostrou muito gás, apesar de todas as dificuldades, e mostrou um poder de reação absurdo em quase virar o confronto ali no final. É muita vontade de vencer, é muita vontade de ser campeão, é por isso que eu ainda continuo acreditando que o Carlos Prates é material para ser campeão meio médio do UFC um dia. O Ian Gary merece mais elogios ainda do que o Prates, porque ele venceu a luta, porque ele fez uma luta melhor, ele mostra ser um lutador mais maduro e também tem condições de ser campeão do UFC um dia. Acredito que esses dois vão acabar se esbarrando lá na frente. Talvez com o Ian Gary campeão e o Prates como desafiante. Acho que esses dois ainda vão se encontrar numa revanche aí pro tiratema. Agora eu quero que você deixe a sua opinião aqui no campo de comentários. O que você achou desse combate entre Carlos Prates e Ian Gary? Você acha que dá para ver coisas positivas, como eu vi aí, do lutador da Fighting Nerds? Ou você vê o copo meio vazio? Vai deixando o like se chegou até aqui, gostou do conteúdo, clique em hypar. Tamo junto, valeu e até mais.